Olá, turminha linda do meu coração! Como estão vocês hoje? Estão tudo jóia? Tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja acompanhado de Jesus, da sua família, de seus amigos e curtindo ainda este período de férias. E aí, prontos para, junto com a professora Esther, aprender sobre mais uma característica do fruto do Espírito? Hoje, nós vamos aprender o fruto do Espírito é fidelidade. Então, vamos lá colocar lá na nossa árvore mais essa característica, característica fidelidade. Aí a Bíblia nos diz que somos salvos por meio da fé. Está aqui no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, está escrito bem assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, crianças, isso quer dizer que nós somos salvos dos nossos pecados quando colocamos a nossa confiança em Jesus como nosso Salvador. A Bíblia também diz que os que estão salvos têm condições de ser fiéis. E isto é esperado de nós, quando a gente já tem Jesus dentro do coração. E a fidelidade é uma das características do fruto do Espírito, que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, que é o nosso versículo tema, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Então, ser fiel é uma ordem de Deus. E em 1 Coríntios 4 e 2 está escrito, vamos ler lá. Acima de tudo, o que se requer é que cada um seja encontrado fiel. Se Deus requer, ou seja, Ele exige que sejamos fiéis, nós precisamos saber o que significa a palavra fidelidade. Então, o dicionário define fidelidade como lealdade, constância, integridade, firmeza nas ações e nos sentimentos. Então, isso é o que está lá definido no dicionário como significado de fidelidade. Nós amamos a Deus e por isso somos leais a Ele. Nós o defendemos toda vez que alguém questiona ou duvida dele, ou quando alguém diz coisa más sobre ele. Então, quando alguém questiona, aqui esse negócio, Deus não existe não, isso é conversa. E fala, não, Deus existe sim. E aí você vai defendê-lo. Ou então, quando alguém fala, que esse negócio de Deus não tá com nada, isso é conversa para boi dormir. Você não fala isso. Você vai e defende ele também. E quando nós estamos dispostos a segui-lo e obedecer às suas ordens sem discutir. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, criança. O que é obedecer sem discutir? Às vezes a mamãe fala para você, olha, tá aqui esse dinheiro, meu filho, vai lá na padaria e busca o pão para nós tomarmos o café, mas olha, não passa pelo aquele terreno baldio, você vai pela rua, tá bom? E aí você sai de casa feliz porque a mãe te deu uma obra para você poder fazer para ela, né? Te deu um trabalho para você cumprir para ela. E aí você sai todo feliz. Daí quando você chega no meio do caminho, você quer fazer aquilo rápido para deixar sua mãe alegre. E aí você fica em dúvida. Será que eu vou por onde a mamãe mandou ou eu passo pelo terreno baldio? Porque aquele terreno é um caminho mais curto entre a sua casa e a padaria. Mas daí você não vai por ali, você dá a volta e vai pela rua como a mamãe mandou. Então, com Deus é da mesma maneira. Às vezes, na vida, vai aparecer situações para vocês
para você resolver as coisas mais fácil, de um jeito mais fácil para fazer, mas não é a vontade de Deus para você, porque você fazendo isso, você vai estar deixando de ser fiel a Ele. Então, você vai ter que cumprir a vontade dele sem discutir. E Deus também, quando nós somos fiéis a Ele, nós devemos estar dispostos a dar o nosso tempo, talento, dinheiro, atenção e energia de modo que a vontade dele seja feita na nossa vida. E por que nós devemos ser fiel a Deus? Por que nós devemos ser fiel a Deus? Porque Deus também, Ele é fiel. A Bíblia nos diz isso de várias maneiras, que é fácil confiar em Deus quando nós pensamos que Deus é fiel e que Ele nunca muda. Então, Deus, além de ser fiel, Ele também não muda. Aqui em Malaquias 3:6, Ele está falando, porque eu, o seu Deus, não mudo. Então, Deus não muda. A palavra de Deus é fiel e Deus também, Ele não mente, ó. Deus, Ele não mente. Lá no livro de Tito, no capítulo 1, versículo 2, ele fala, Deus não mente. E Deus também, ó, Ele nos traz muitas promessas na sua palavra. Quantas passagens na Bíblia que nós temos que Deus fala que Ele vai estar do nosso lado, nos fazendo companhia. Então, se Ele fala na palavra dele que Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos deixar. Olha, uma das passagens está aqui, ó, Marcos 11:24. Olha só o que Deus fala aqui, ó. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo que o recebereis, tê-lo eis. Então, Ele, na sua palavra, Ele fala que se você crer nele e pedir, Ele vai responder. E Deus também, ó, Ele é todo poderoso. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Lá no livro de João, no capítulo 10 e no versículo 28 e 29, ó, está escrito bem assim, ó. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, e maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los das mãos do meu Pai. Então, ó, Deus é Ele quem tem o poder. E Deus também, ó, Ele tem o quê? Muito amor por você. Lá em João 3:16 ele fala, porque Deus tanto amou o mundo. O amor dele é enorme por você. E Ele tem um plano também já preparado para nós. Olha só o que ele fala aqui também na sua palavra, no livro de Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 11, está escrito bem assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que penso, olha só, Deus falando que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, tudo que nós queremos, tudo que nós sonhamos, nós deixamos na mão de Deus, porque Ele é fiel, Ele não muda, Ele não mente, e Ele vai realizar o desejo do nosso coração conforme a vontade dEle. Então, nós podemos confiar em nosso amoroso e poderoso Deus, sabendo que os seus planos existem para nos ajudar e não para nos prejudicar. Se surgirem ocasiões difíceis, Deus sempre estará do nosso lado e vai nos dar um meio para nós escaparmos deste problema que porventura possa aparecer, crianças, na nossa vida para nos atrapalhar. Olha só, aqui em 1 Coríntios 10:13, olha só o que Deus está falando. Não veio sobre vós, ou seja, sobre toda a humanidade, tentação senão humana, mas fiel
é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Então, mesmo que você está passando por um problema, Ele está ali do seu lado para te ajudar. Então, vamos conhecer a nossa história de hoje, de alguns meninos que acreditaram na palavra de outra pessoa a tal ponto de dizer: se ele vai, nós vamos também. Então, tá aqui os nossos personagens de hoje. Esse menino aqui é o César. E o César entrou lá na casa da Dona Maria, porque a Dona Maria, ela fazia o quê? Um clube de boas novas na casa dela, toda terça-feira. Aí o César entrou, ele já estava um pouquinho atrasado, aí ele fez assim um sinal e chamou os seus dois amigos, o Douglas e o Zeca. E chamou eles e falou bem assim: ei, Douglas, vem aqui, vem cá, vem cá. Aí o Douglas chama o Zeca também, vem, vem. E aí eles falaram bem assim: vocês ouviram sobre o pastor Aldo? E aí o César falou: o quê? O Zeca falou: o que foi que aconteceu? Eu ouvi a minha mãe e o meu pai conversando e eles disseram que o pastor Aldo vai embora para o Timor-Leste. Ah, você tá brincando. Gente, a gente nem começou direito a frequentar aqui o Clube de Boas Novas e ele já vai embora. Eu nem sei direito aonde fica esse tal de Timor-Leste. Ele vai para lá para sempre? O Douglas perguntou para o César. Ah, eu não sei. Eu só sei que eu ouvi que ele vai embora daqui a poucas semanas e vai levar toda a sua família. E eu também ouvi sobre Deus tê-lo chamado para lá. Ah, eu sabia, era bom demais para ser verdade, disse o Douglas. O pastor Aldo é o melhor pastor do mundo. Ninguém pode ser tão bom quanto ele. É mesmo, disse o Zeca. E ele prometeu que a gente ia se encontrar no acampamento na próxima temporada. Ah, eu estava contando com isso. Não vai ser divertido sem ele lá. Ah, eu vou sentir falta dele também, disse o César. Ele é nosso amigo. E os pensamentos de César voltaram, sabe? Ele começou a pensar e ele começou a voltar para sua família sobre a muita conversa que ele tinha tido com o pastor Aldo no ano passado, quando seus pais estavam para se divorciar. Aí ele foi e conversou com ele, conversou com seus pais. Seus pais tinham começado a frequentar a igreja e agora já tinham o Senhor Jesus no coração. E agora eles dificilmente faltavam um domingo na igreja. E aí, agora ele estava convidando os seus amigos, o César, o Zeca e o Douglas, para participar ali do clubinho de Boas Novas. E eles estavam participando. E aí, o Douglas pegou e perguntou: e agora, o que nós vamos fazer? César: ah, eu não sei o que eu vou fazer, o Douglas disse. Quando ele parar de vir, eu vou parar também. E aí ele cruzou os braços e balançou a cabeça. Aí o Zeca também falou: não é? Nós vamos parar de vir. E aí o Zeca parecia sempre concordar com qualquer coisa que os outros amigos decidissem. E o coração de César bateu forte. Ele gostava muito do pastor Aldo e não queria, na verdade, parar de ir para o clube de Boas Novas, porque ele já tinha aceitado Jesus no seu coração e agora ele tinha trazido seus dois amiguinhos, eles estavam gostando de frequentar também, só que eles ainda não tinham Jesus no coração. E o pastor Aldo era uma pessoa maravilhosa, mas ele não era a única razão por causa do César gostar de ir no clubinho. Ele gostava de ir porque ele já tinha Jesus como seu Salvador e ele gostava de aprender mais sobre Jesus. E ele sabia que o Douglas já estava quase aceitando Jesus também. E aí, depois de ficar em silêncio por um momento, ele pegou e pensou, né? Ah, é melhor nós deixarmos para decidir isso depois. Ainda tem alguma
coisa para pensar? O Douglas falou. Ah, se ele vai parar de vir no clube, nós também vamos parar. E nesse instante, o pastor Aldo chegou lá no clube e aí a meninada foi tudo para perto dele. Ele se sentou lá no sofá, mas junto com ele aquele dia chegou uma moça que nunca tinha ido com uma caixa branca. Aí ela foi para o fundo da sala e ele se sentou lá na frente. E aí as crianças se aproximaram e ele pegou e falou: ó, eu peço a atenção de cada um de vocês, porque eu tenho uma coisa que eu quero contar antes da lição de hoje. Aí de repente todo mundo que estava alvoroçado, alegre, feliz, abraçando, beijando ele, todo mundo ficou em silêncio e falou: olha, não é fácil para mim isso. Aí o Douglas murmurou bem baixinho: lá vem. Aí o pastor Aldo fez uma pausa, né? E continuou. Vocês sabem que nós temos estudado sobre missões em nosso clube de Boas Novas a cada semana, não é mesmo? Falamos sobre tantas crianças que não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, ainda não ouviram falar sobre o Senhor Jesus, ainda não conhecem Ele como seu Salvador. E eu e a minha esposa estamos orando há bastante tempo e finalmente nós decidimos, daqui a pouca semana nós vamos para o Timor-Leste para sermos missionários lá. Mas antes nós vamos para uma escola preparatória para nos preparar e depois de lá nós vamos para este país. Aí ele pegou, abriu o mapa mundi e mostrou para as crianças aonde ficava o Timor-Leste, lá na Ásia, e falou: olha, nós cremos que isso é o que Deus quer que façamos. E aí as crianças começaram a se assentar em seus lugares em espantoso silêncio e ninguém dizia nada. E foi quando o Douglas explodiu. Ele pegou e falou: muito bem, o senhor vai para lá. E nós? Quem vai nos ensinar? Aí o César foi e cutucou ele com o cotovelo, tentando fazer com que ele ficasse quieto e não falasse mais nada, deixasse o pastor Aldo falar. Aí o pastor Aldo fez assim com a cabeça, como se falasse para o César: pode deixar ele falar. Aí ele disse: o pastor, eu já cuidei disso. A partir de agora, eu quero que vocês conheçam a Eliane. E mostrou a moça que tinha chegado junto com ele. Ela é sobrinha da Dona Maria e ela aceitou ser a professora do nosso clube de Boas Novas a partir de agora. Aí a jovem acenou lá discretamente, lá do fundo da sala. Aí o Douglas franziu assim a testa e falou: aposto que ela não é muito divertida. Aí o César ouviu e falou: fica quieto, porque ele não tinha falado alto. Entretanto, as demais crianças pareciam interessadas em fazer perguntas ao pastor Aldo. E um dos meninos maiores falou bem assim para ele: lá no Timor-Leste, eles falam o português? Aí o pastor Aldo falou: sim, mas tem muitos missionários lá que não falam português. Eles falam outras línguas e a língua dominante é o inglês. Então eu vou para a escola de missionários me preparar e também aprender o inglês para quando eu chegar lá eu me comunicar com esses outros missionários. E aí uma das menininhas que estava no clube falou: por quanto tempo vocês vão ficar lá? Aí o pastor Aldo falou: bem, lá na escola nós vamos ficar por alguns meses, mas no Timor-Leste nós vamos ficar por 3 anos. O quê? Por 3 anos? Falou o Zeca. Quer dizer que o senhor vai ficar lá todo esse tempo? Ele sim, é o período de trabalho que nós vamos estar fazendo lá. Então nós teremos que decidir e ver se é o que o Senhor quer, que nós depois de 3 anos continuemos lá ou se a gente volta para cá. Então quer dizer que o Senhor pode ir para sempre? Disse o Douglas. E os seus filhos?
Como é que vai fazer? Lá tem escola para eles? O pastor Aldo disse, sim, meus filhos irão na escola no Timor-Leste. Não se preocupem com isso. Essa mudança não vai ser fácil para eles também. Eles não poderão ver a vovó e o vovô por bastante tempo, e nem os primos, e terão que fazer novos amigos. Vocês vão orar por eles e por nós? E a maioria das crianças respondeu, sim, sim. Mas o Douglas ainda estava mergulhado em seus pensamentos. E aí, o pastor Aldo, ele disse, eu não entendo, pastor Aldo. Por que vocês vão deixar seus parentes e amigos e vão para um lugar onde vocês não conhecem ninguém? Isso não tem lógica. E aí, o pastor Aldo pegou e falou para ele, quando você conhece melhor o Senhor Jesus, Douglas, você vai entender. Ele respondeu, Deus é tão bom para nós e Ele nos amou tanto que não temos outra coisa a fazer senão fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E Deus tem um plano perfeito para a nossa vida, quando nós somos fiéis em fazer o que Ele nos pede. Então nós podemos confiar nele completamente. O Douglas ouviu e não disse nenhuma palavra. E aí o pastor Aldo continuou. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu disse a Jesus que queria que ele fosse o dono da minha vida. E eu disse que iria a qualquer lugar e faria qualquer coisa que ele quisesse. E um dia Jesus vai voltar e ele vai verificar se eu fui fiel na minha promessa. E aí o pastor ficou assim olhando com um olhar distante, pensando, né? Ele falou, eu mal posso esperar para ouvir Jesus falar para mim. Bem está, servo bom e fiel. E o César ouviu o pastor Aldo falando e aí ele disse, eu também. E aí o Douglas falou novamente, isso será muito bom algum dia, mas e agora? O que você ganha com tudo isso agora, pastor Aldo? É difícil de explicar, respondeu o pastor Aldo. Mas nada me deixa mais alegre do que ajudar um rapazinho como você, Douglas, a receber o Senhor Jesus em seu coração. E é tão emocionante ver esses novos cristãos crescendo na fé. Aí o pastor Aldo se voltou para o resto da classe. E eu espero que Deus esteja falando com algum de vocês. Será que Deus hoje não quer que algum de vocês que ainda não conhece o receba como seu Salvador? Ou talvez você já resolveu que quer fazer a mesma promessa que eu fiz? Você está disposto a fazer qualquer coisa que Deus quer que você faça? Se você quer fazer isso, depois no final da nossa aula hoje, vocês venham, quem quer fazer isso, vem conversar comigo. Eu garanto que se você for fiel ao Senhor, Ele não o deixará. E os demais podem ir pegar o presente especial que está lá com a professora Eliane, que ela trouxe naquela caixa para vocês. E aí o Douglas deu um pulo, arrastou o Zeca pelo braço e falou, vem, vamos ver o que ela tem ali para nós naquela caixa. Aí o César falou, eu vou estar lá num minuto. E aí, enquanto todos dirigiam para o fundo da sala, o César e o pastor Aldo ficaram sozinhos. Aí o pastor Aldo pegou e perguntou para o César, você gostaria de falar comigo, César? E aí ele falou, bem sim, eu acho que eu quero fazer a mesma promessa que o Senhor fez. Deus tem me ajudado tanto, pastor Aldo, tem ajudado a minha família e eu estou tão contente com Jesus como meu Salvador que eu quero contar para todo mundo o quanto o Senhor é maravilhoso. E aí o pastor Aldo ficou todo feliz e falou, que ótimo, César, sabe, Deus pode chamá-lo também para ser um missionário em outro país algum dia. E ele pode chamar para ser um pregador, um professor, ou ele pode também chamá-lo para você ser um pai de família e que você ensine o caminho do céu para seus filhos. O importante, César, é que você esteja disposto a obedecer ao Senhor Jesus e ser fiel a Ele sempre.
O senhor pode orar comigo, pastor Aldo? Pediu César, e os dois abaixaram as suas cabeças, e depois de terminar de orar, o pastor César sugeriu que ele fosse pegar algum dos convites que ele tinha trazido para todos. Ele, mas uma coisa que eu preciso dizer, o Douglas e o César, o Douglas e o Zeca ouviram, eu disse para eles que o Senhor ia embora, e eles falaram que se o Senhor não vai mais participar do clube de Boas Novas, eles também não vão vir mais. E eu não quero que eles parem de vir. Eu penso que o Douglas em breve vai receber o Senhor Jesus como Salvador, pastor Aldo. Aí o pastor Aldo concordou. O que eu posso fazer? Disse o César. César, você acabou de dizer a Deus que queria ser fiel em fazer qualquer coisa que ele quisesse, não disse? Pois bem, você pode começar a ser fiel a ele, não faltando nem um dia no clubinho de Boas Novas. Seja fiel também em orar por seus amigos, crendo que o Senhor Jesus pode fazê-los mudar de ideia. O senhor acha mesmo? Perguntou César. E aí, logo depois, o Douglas e o Zeca retornaram com a cara toda lambuzada de chocolate, e o pastor se afastou para buscar o seu material da lição bíblica que ele ia dar aquele dia. Enquanto isso, os meninos conversavam. Ei, César, disse o Douglas, esse doce está muito bom, hoje o clube está diferente mesmo. O lanche veio antes da história, que legal, e nós já ganhamos lembretes. Quer dizer, esses convites que a tia Eliane deu. Sabe, eu acho que ela é simpática, que ela é legal. Talvez a gente volte na semana que vem e dê uma chance para ela, né? O que você acha? Aí o César regalou os olhos e disse com um grande sorriso, claro, pessoal, semana que vem nós vamos vir sim. E enquanto ele ia buscar o seu convite e o seu chocolate também, ele orou silenciosamente. Obrigado, Senhor. Eu vou precisar de toda ajuda para continuar sendo fiel. Então, crianças, Deus, ele não, como nós vimos, Deus, ele é fiel, ele não muda, ele não mente. Ele é fiel com a sua palavra, ele tem todo o poder, ele nos ama e ele tem um plano preparado para nós. E os seus planos são verdadeiros, os seus planos não mudam. A Bíblia, algumas vezes na Bíblia, os filhos de Deus são chamados a permanecerem fiéis a Ele. E às vezes eles são chamados a ter fidelidade até a morte. Muitos cristãos foram mortos por amor a Jesus Cristo. E ainda hoje, em alguns países que não conhecem o Evangelho, e quando chegam lá as pessoas falando sobre o amor de Deus, elas são condenadas à morte. Mas no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 10, está escrito bem assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só. Então, se nós queremos a coroa da vida eterna, nós devemos ser fiel ao Senhor. E provavelmente você e eu nunca teremos que morrer por sermos fiéis a Deus. Mas muitas das vezes, todos os dias, nós precisamos escolher entre confiar e obedecer a Deus ou negá-lo. Então, nós temos que escolher entre confiar ou negar. Quando, por exemplo, quando alguém quer que você vá a algum lugar, no domingo, ou então que você tem um compromisso lá na igreja, e aí a pessoa fala, vamos passear, bem no horário que você quer ir para o culto lá da igreja que você frequenta. E aí? Você vai confiar e vai lá
no confiar em Deus, falar não no outro momento, confiar que seu amigo vai esperar e te convidar no outro dia para ir, ou você vai negar e vai para o passeio? Quando o seu amigo também pede para ajudar ele a enganar a professora, olha cara, vamos passar a perna na professora hoje? Ou então, quando o próprio Satanás quer que você conte uma mentira para se livrar de um problema. Vocês conseguem pensar também em outras situações que você tem que exercer a sua confiança, ser fiel ao Senhor? Então, ser fiel significa também fazer as escolhas certas a respeito, né, do que Deus pediu para você. Então, para sermos fiéis a Deus, precisamos ser fiel à sua palavra. Então, você tem que o quê? Depois de confiar ou negar, você tem que o quê? Que crer. Quando você crê na palavra de Deus, há muitas pessoas no mundo hoje que vão tentar nos enganar para crermos em coisas que não são verdadeiras, mentiras que vão contra a palavra de Deus. E se você estuda a palavra de Deus e conhece o que ela diz, então você vai ser fiel à palavra de Deus e não vai ser enganado. E finalmente, ser fiel significa que seremos pessoas em quem os outros irão confiar. Nós vamos continuar fazendo as coisas que Deus nos manda fazer, tantas coisas que Ele nos diz na Bíblia, como também as pessoas que têm autoridade sobre nós, seja nosso pai, seja o pastor, seja a professora lá na escola. Então, fidelidade é começar também e terminar uma tarefa que nos foi dada. Então, é começar e terminar. Se formos verdadeiramente fiéis, as pessoas irão confiar e Deus também poderá confiar pequenas e grandes tarefas para nós. Uma coisa importante acontece quando nós somos fiéis. Deus vê a nossa fidelidade e se agrada. E a Bíblia diz no Salmo 101 e no versículo 6, está escrito bem assim, olha, que versículo maravilhoso. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Olha que promessa maravilhosa, criança, que Deus nos dá, se nós formos fiéis a Ele. Bom, esta é mais uma característica do fruto do Espírito que nós aprendemos hoje, a fidelidade, e eu espero que, como eu estou tentando todo dia ser fiel à palavra de Deus, às promessas que Ele fez para mim, você também, criança, você e sua família, que você seja fiel a Deus. Não esqueça de todo dia de orar, não esqueça todo dia de conversar com Ele, porque a orar é você falar com Deus. E quando você pega a Bíblia, a palavra de Deus e lê, um versículo que você lê todo dia, você está o quê? É Deus falando com você. Então, a Bíblia é uma das maneiras que Ele usa para falar comigo, e a minha oração é a minha forma de mostrar a minha fidelidade e o meu amor a Ele. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? E ser fiel, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro com mais uma característica do fruto do Espírito.